A gente está fazendo uma série aqui neste canal sobre itens que compõem um processo de pesquisa, itens que compõem um projeto de pesquisa, sobre a construção e o planejamento de um pensamento, de uma pesquisa científica. Como a gente vai entrar em metodologia, ou seja, vamos trabalhar no gerúndio, como a gente vai começar a trabalhar com metodologia, que dá bastante trabalho, achei necessário a gente falar antes sobre o que caracteriza o pensamento científico, porque isso é a base da construção da nossa metodologia. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa e se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo, porque isso sempre ajuda a outras pessoas a chegarem por aqui. Bem, a gente começa a falar sobre metodologia e eu estava preparando as próximas discussões para falar sobre como se começa a construir a metodologia de um trabalho, que a gente começa a planejar um trabalho em relação a como ele vai ser desenvolvido. E isso eu confesso que foi uma coisa que para mim sempre me deu muito trabalho. Eu sempre penei muito e para entender, para aprender, e talvez seja porque em algum momento tenha me faltado esse conhecimento muito básico mesmo, muito inicial, de entender para que serve uma metodologia, por que ela precisa ser tão bem construída, por que ela é uma etapa tão importante. E voltando e pensando sobre isso, achei necessário. Bem, talvez uma das primeiras coisas para quem está começando a fazer ciência seja pensar o que diferencia o conhecimento científico de outras formas de conhecimento. O que precisa, o que é necessário a gente ter para ter um pensamento científico que a gente não tem nas outras formas de conhecimento. Para começo de conversa, eu gosto de pensar que o desenvolvimento do conhecimento de forma ampla, o desenvolvimento de qualquer forma de conhecimento, ele serve para a gente de alguma forma entender a natureza e afastar a morte. Acho que quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a tentar descobrir, quando a gente começa a ter dúvida no sentido de desenvolvimento da humanidade mesmo, a gente começa justamente porque tem coisas que o ser humano não consegue explicar e ele precisa explicar isso de alguma maneira. Então, eventos que durante a história o ser humano não conseguiu explicar, ele muitas vezes explicou por meio da religião. Então, a partir do momento que ele tem uma explicação, ele fica mais tranquilo, porque ele não está no escuro, ele não está sem saber o que ele vai ser, ou pelo menos ele tem um Deus para quem ele possa apelar, ou um Deus para o qual ele possa atribuir as suas desventuras, as suas infelicidades. Conforme as coisas vão acontecendo e conforme a humanidade vai se desenvolvendo, vão se desenvolvendo também outras formas de conhecimento. Entre essas formas de conhecimento, o conhecimento científico. A primeira forma de conhecimento que a gente tem, talvez seja, e a mais comum, seja o nosso conhecimento empírico, que é o conhecimento do cotidiano, que parte das nossas práticas do cotidiano. Por exemplo, eu um dia comi alguma coisa e passei mal, e então eu entendo que aquela comida me faça mal. Eu entendo que, sei lá, eu almocei e depois tomei um determinado tipo de suco. Eu entendo que se eu tomo esse suco depois do almoço, eu vou passar mal. Então esse conhecimento ele nos livra de muita coisa, porque muitas vezes ele é um conhecimento que ele é partilhado. Então, sei lá, alguém tomou um suco depois do almoço e passou mal, e essa pessoa passa essa experiência para outra pessoa, e essa pessoa vai achar também que se ela tomar esse suco depois do almoço, ela vai passar mal. Esse conhecimento, ele é muitas vezes muito útil, mas ele é insuficiente, porque ele parte de uma leitura não experimentada, ele parte de uma leitura que ela não é testada de fato, e que por isso ela não é completamente verdadeira. A gente também tem um conhecimento filosófico que busca explicar as causas das coisas, que busca explicar os sentidos das coisas de uma forma reflexiva. Então, por meio da reflexão, por meio da discussão, é que se chega num lugar comum e numa resposta possível para questões como o que é a vida, por que a gente está no mundo, para onde que a gente vai depois que a gente morre. Então, essas questões são questões de âmbito filosóficas que também podem ser explicadas pela outra forma de conhecimento, que é o conhecimento religioso. Pensa só por um ser humano que vivia em determinado momento, como é que essa pessoa ficava no sentido de, e agora? Para onde que essa pessoa vai? Depois essa pessoa estava aqui, daqui a pouco não está mais. Então, o conhecimento religioso, ele explica de uma maneira muitas vezes satisfatória que talvez essa pessoa ela vá para um outro plano, talvez essa pessoa fique num outro lugar, não de forma física, mas ela está num outro lugar, nos ajuda a lidar um pouco melhor com a questão de as coisas não necessariamente têm uma finitude aqui, e a vida se torna um pouco menos
menos difícil, se torna um pouco menos sofrido a partir do momento que a gente acha que talvez tenha um outro lugar para o qual a gente vai. A gente também tem um conhecimento artístico, que é o conhecimento por meio da nossa experiência, que por mais que ele tenha critérios objetivos, ele parte muitas vezes de critérios subjetivos da questão de gosto. E por último a gente chega no conhecimento científico. A diferença do conhecimento científico é que ele é racional, ele é sistemático, ele é verificável. E é interessante que vários aspectos do conhecimento científico a gente pode utilizar por meio dos outros conhecimentos ou para os outros conhecimentos. A diferença é, só existe conhecimento científico se houver um processo de experimentação, se houver um processo de racionalização e de certo distanciamento do sujeito que pesquisa e de suas perspectivas muito pessoais, e também ele é verificável. Mas o que eu mais gosto do conhecimento científico é que ele permite a evolução do conhecimento, ele permite o avanço do conhecimento. Se a gente pega o conhecimento religioso, a gente tem aqui no conhecimento cristão, a gente tem uma base de estudo e de conhecimento que é a Bíblia. Então a gente possibilita que o conhecimento avance a partir de uma determinada descoberta. Isso é importante a gente descobrir, que não é só porque é um pensamento científico que ele é absolutamente verdadeiro, que ele é absolutamente incontestável, que não tem discussão com aquele conhecimento, justamente porque a característica do conhecimento científico não é ser finita, não é ser definitiva, não é numa explicação que encerra a discussão. Na verdade, quanto melhor o conhecimento científico, mais essa discussão está aberta, a testagem de outras hipóteses, a discussão de outras possibilidades, a discussão de outras perspectivas, quanto mais esse pensamento ele está avançado. Continua-se com o pensamento científico com aquele mesmo desejo, tentar explicar a natureza, talvez agora tentar controlar a natureza, e com isso a gente se afastar, né, desse nosso eterno medo, que é o medo da morte. Por exemplo, quando eu tenho, sei lá, pego uma cidade que seja na beira da praia e que essa cidade começa a se tornar muito populosa, e em algum momento, porque essa cidade está muito populosa, o mar começa a representar um perigo para aquela cidade, porque em algum momento ele pode causar ali uma catástrofe, né, por conta dessa proximidade entre ser humano e entre natureza, e uma natureza bastante forte, bastante violenta. A partir do momento que se percebe isso e que isso começa a representar um perigo, é muito comum que haja tentativas de encerrar esse espaço. Sei lá, construção de barreiras por meio da engenharia civil, por exemplo. Então, quando se constrói uma barreira para fazer com que o mar não chegue na cidade com tanta facilidade, ou que ele não chegue na cidade, a gente está tentando usar o conhecimento científico para controlar a natureza, para entender e controlar a natureza. Das principais características do pensamento científico é que ele é objetivo. Quando eu digo que ele é objetivo, não é que ele é neutro, ele tenta reduzir as opiniões pessoais, as interferências pessoais no desenvolvimento daquela pesquisa. Ele tem um método, ou seja, se alguém diz por meio do conhecimento empírico, por meio da sua própria experiência, que a planta cresce melhor se ela for regada à noite, o conhecimento científico vai fazer o quê? Vai pegar muitas plantas de diferentes espécies, vai regar essas plantas à noite, talvez vai regar essas plantas também de dia, vai fazer um estudo comparativo e vai chegar numa resposta para aquela mesma questão empírica de que as plantas elas crescem melhor se elas forem regadas à noite de fato. Ele é um conhecimento sistematizado, ou seja, ele é descrito, ele é apresentado de alguma maneira. E isso, exatamente isso que permite com que outros conhecimentos e outras descobertas vão ser feitas a partir daquela descoberta inicial. Então, a partir dessa descoberta aqui da planta, eu posso descobrir agora se todas as plantas precisam da mesma quantidade de água. Então, eu pego esse conhecimento, essa pesquisa que foi desenvolvida, de que plantas crescem melhor quando são regadas à noite, e eu vou regar de diferentes formas, com diferentes quantidades de água, em dias alternados talvez, mas eu vou regar essas plantas para descobrir se, bem, todas as plantas precisam da mesma quantidade de água, e aí quando se descobrir que não, vai se descobrir novamente que as plantas elas crescem melhor quando elas receberem a quantidade adequada de irrigação. Claro que o conhecimento científico ele não é o único conhecimento válido, e aí que a gente começa a entrar em muitos conflitos quando a gente está falando de vivência em sociedade, de vida em sociedade, porque enquanto os cientistas estão tentando propor políticas públicas pautadas nas suas áreas científicas, nas suas questões científicas, o pensamento empírico, o pensamento popular está tentando fazer com que essa sociedade seja conduzida por meio das suas perspectivas, por meio das suas formas de conhecimento. Conhecimento empírico, conhecimento de senso comum, conhecimento religioso, tem muitos temas aí espinhosos dentro da nossa sociedade que existe essa discussão justamente porque o cientista está tentando falar
fala aqui, olha, isso funcionaria melhor se isso fosse dessa maneira, se isso fosse organizado dessa maneira. E aí a pessoa religiosa, ela tá dizendo, não, mas não pode ser assim, porque imagina, não foi assim que Deus construiu as coisas, não é assim que Deus deseja, não é isso que a Bíblia recomenda. Então a gente percebe e a gente vivencia esses conflitos justamente porque nem sempre o conhecimento científico é o que vai prevalecer nas tomadas de decisões, no desenvolvimento de políticas públicas, no desenvolvimento da sociedade de uma forma geral, porque para a maior parte das pessoas, o pensamento das quais elas partem e organizam a sua vida é o conhecimento religioso, é o conhecimento a partir das suas próprias experiências. Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão sobre tipos de conhecimento. Até mais!